Hi guys, my name is Isabel and this is my channel. Aquelas, né, que começam um vídeo bilíngue falando inglês. Então, gente, esse vídeo eu quero compartilhar como eu passei 20 dias falando inglês sem saber nada. Então, quem me segue no Instagram viu que eu fiz uma viagem e eu passei 20 dias numa escola de inglês, onde nessa escola você só podia falar inglês. Foi uma experiência muito massa. E eu fiquei muito surpresa com como eu lidei com a escola, sabe? Porque eu confesso que eu tava com muito medo, tipo, porque passar 20 dias só falando inglês, quando na sua cabeça você não sabe falar nada. Então, assim, uma coisa que foi muito boa na escola é que eu vi o quanto eu sabia, mas eu não usava. O quanto eu tinha vergonha de usar, sabe? E isso é uma coisa muito louca de aprender inglês. Você só vai aprender se você praticar. Eu vi muito isso na escola, porque, tipo assim, eu já fiz algumas aulas de inglês, assim, de pessoas que eu conheço, que falam, vou dar uma aula de inglês, e eu ia lá, participava. Só que assim, você não aprende se você não pratica, sabe? Isso é muito certo. Às vezes a gente vai pra uma aula, aprende tudo mais e não sabe falar, porque a gente não pratica. E nessa escola, o massa era que, tipo, 24 horas você tava lá praticando. Tinha aulas, mas todo o tempo a gente tava lidando com os outros alunos e a gente tinha que falar inglês, entendeu? Então, assim, foi muito massa. Então, assim, pra gente conseguir aprender inglês, eu vi que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente tem que se colocar naquela situação de vivência mesmo, sabe? Praticar todo o tempo, de tentar. E é muito louco, gente, porque, tipo, eu tava pensando em inglês. Eu ia dormir, eu sonhava em inglês, porque, tipo, todo tempo eu tava fazendo muito esforço pra querer me comunicar com as pessoas. Na escola é assim, ou você fica calado, ou você fala inglês. E eu nem gosto de falar, né? Imagina. Então, assim, eu queria falar o tempo todo, eu ficava pensando, tipo, gente, eu tomava banho. Eu tomava banho, tipo, ensaiando como eu ia falar com as pessoas, sabe? Eu ficava no banheiro sozinha. Hi, nice to meet you. How are you? Então eu ficava, tipo, todo o tempo no banheiro pensando em como eu ia formar a frase, sabe? Como eu ia, tipo, quando eu me encontrasse com a pessoa, o que eu ia falar. Isso é muito bom porque, tipo, tua mente começa a trabalhar, sabe? Inglês. E eu ia dormir, eu pensava em inglês. E era, assim, sensacional. E outra coisa também muito massa nessa escola, porque, tipo assim, a gente sempre traduz a palavra pro português. A gente quer saber uma palavra, a gente traduz ela pro português. E na escola era muito massa, porque não podia falar em português, então, tipo assim, não tinha como traduzir e a gente acabava parando de pensar em português e também não podia usar Google Tradutor, então a gente queria saber uma palavra, a gente não podia ir lá traduzir, entendeu? Porque a gente acabava traduzindo pro português. E a ideia da escola era você não ter contato com o português. No lugar de, tipo, tu ir traduzir, eles se explicavam, tipo, o que era, sabe? E era muito massa, porque tu cria memórias da palavra, entendeu? Tipo, tu não só traduz, isso em português é isso em inglês. Não, tipo, tu sabe o que é aquilo em inglês. E é muito massa, porque em vários momentos, quando tinha, até nas aulas, ou em informações que as pessoas passavam, ou em outras atividades, quando alguém tava falando inglês, foi muito massa quando eu não me vi mais traduzindo. Eu não tava mais tentando traduzir aquilo pro português. Eu tava entendendo. Eu, tipo, tava só entendendo inglês. Aquelas, né? Entendo inglês. Porque assim, eu sempre sonhei em aprender inglês. Sempre quis aprender inglês. Então assim, eu tenho as pessoas da minha família falando inglês o tempo todo, tipo, porque meu marido fala, os pais dele falam, irmãos, todo mundo. Então, tipo, todo o tempo tá no meu ouvido. Então eu tenho que aprender, né? E também não só por isso, né, gente? Porque é uma língua que abre portas, que é maravilhoso você aprender, né? Porque é a língua mais usada no mundo. Então, assim, eu sempre quis. E era muito engraçado, porque quando eu ia pra um culto, ou uma palestra, ou uma aula, onde as pessoas ficam, tipo, todo o tempo tendo tradução simultânea, eu ficava pensando, mano, tipo, o Corey aqui do meu lado assistindo, ou algum amigo meu que sabe inglês, aí ele aqui, e a pessoa traduzia, e a pessoa falava, e ele já ria, né? E eu tinha que esperar a tradução pra rir. Mas eu ficava pensando assim, mano, como será? Será que ele fica traduzindo na mente dele? A minha cabeça, tipo, viajava, tipo, de como será que acontece na cabeça de uma pessoa que sabe inglês. E quando eu tava lá, que eu vi, tipo, eu não tô traduzindo, não é traduzir, é porque você entende. Tipo, gente, isso é muito legal. Eu fiquei, assim, realizada. E, gente, foi 20 dias. E eu conversava com as pessoas todos os dias, claro, com dificuldade. Mas, assim, eu consigo hoje me desenvolver, sabe? Uma das coisas que a escola me fez ver, com a vivência, com a prática, foi que assim, eu sabia mais do que eu pensava. Tipo, eu achava que eu era 0, mas na verdade eu tô ali no 5, entendeu? Então assim, eu fiquei muito feliz com a escola. Eu vi muito progresso no meu inglês, valeu muito a pena. A escola, ela é muito dinâmica, então ela é cheia de muitas
atividades. Não é só aquela aula, sabe? Por mais que meus professores foram maravilhosos. Eu tive professor, assim, incrível, porque eram professores, assim, que amavam ensinar, que queriam realmente passar o inglês pra você. Então, eles estavam com muita paciência e com muito amor. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? E é uma escola de inglês pra missões. O nome da escola é Escola Radical de Inglês pra Missões. É uma escola pra missões. E é muito massa porque você também tem muito uma vivência de culturas, de países, entendeu? E ainda mais porque, assim, não é só uma escola sobre a sua capacidade de aprender inglês. É uma escola sobre a vontade de Deus na sua vida, de te usar pra compartilhar o amor dele em outras línguas, entende? Então isso deixa a coisa um pouquinho mais poderosa, porque não é só sobre mim. Eu digo que esses dias não foi só sobre, como a Bel aprende rápido, como a Bel sabe falar. Não, esses dias foi tipo assim, sobre, cara, como Deus, ele me ajudou. Como Deus, ele foi realmente na minha frente. Porque antes de eu ir pra escola, eu tava com muito medo. E uma das palavras que Deus me deu foi assim, Bel, quanto mais tu se jogar, quanto mais tu for, é eu que vou te retribuir, entende? Tipo assim, ele tá na minha frente, entendeu? Eu não vou só, não importa o desafio, não importa o tamanho do desafio. Era 20 dias só falando inglês, era um desafio muito grande. E tipo assim, Deus falou assim, eu tô na tua frente, sabe? Eu tô indo contigo. Não é só a tua vontade, mas é o desejo que eu também tenho que você aprenda inglês. Então assim, isso faz muita diferença na escola, sabe? É muito diferencial de como os professores acreditam, de como eles estão ali orando por você e acreditando que você vai poder usar aquilo pro reino, entendeu? É porque assim, tem pessoas esperando pra ouvir o amor de Jesus, tem pessoas esperando pra ouvir a sua história em inglês, sabe? E Deus vai te usar. É muito massa porque tem uma atividade na escola onde todo mundo prepara seu testemunho em inglês e compartilha. E assim, quando eu ouvi a primeira vez que a gente ia compartilhar um testemunho em inglês, eu fiquei assim, peraí, não tem palavra pra isso não. Quando eu fiz, quando aconteceu, eu vi, cara, é porque é possível, não só por causa de mim, mas porque, tipo, é a vontade de Deus, pô. E, tipo, ele faz, ele ajuda. Então, assim, foi uma experiência incrível pra mim, incrível. Claro que se eu não continuo praticando ou investindo, vai acabar. Tipo assim, o inglês é uma coisa que se tu não pratica, tu não tem, entendeu? Porque assim, por mais que você saiba uma palavra ali, crua, seca, eu sei o que é aquilo, você precisa praticar a pronúncia, entende? Eu traduzi a minha formatura. Todos os alunos fizeram tudo em inglês, mas tinha que ter a tradução para as pessoas que vieram prestigiar entender, né? Então, tipo, eu traduzi. E assim, claro que eu traduzi brasileiros falando e pessoas que estavam ali aprendendo comigo, entendeu? Então é muito fácil. Quando eu cheguei aqui, a minha cunhada, ela é americana. Então é outros 500. Tinha professores americanos, mas assim, eles todo o tempo falavam muito devagar. Mas quando você tá conversando com alguém, tipo, quando eu cheguei aqui e eu fui conversar com a minha cunhada, é outra coisa. Por quê? Porque eles falam rápido, porque eles falam com muito sotaque. Então eles falam direto, sabe? E às vezes a gente fala muito cru. Então assim, precisa melhorar isso. E pra isso, precisa praticar. Às vezes a gente acha assim, fiz um curso finish. E não, a gente precisa continuar praticando, a gente precisa continuar aprendendo. Nesses dias eu vi como é difícil você aprender outro idioma. E assim, você não pode parar. Nunca, eu acredito que é nunca parar. Então assim, eu tô muito decidida a assistir filmes em inglês, a ouvir músicas em inglês, continuar pensando em inglês, não parar. Toda oportunidade de conversar com alguém que fala inglês, conversar, sabe? Pra pegar a melhor forma de pronunciar as palavras. E tô muito feliz, tô muito animada. O meu intuito em gravar esse vídeo foi realmente encorajar você, se você quer, se você tem vontade, se como eu, você também tem um sonho muito grande de falar inglês, de conversar, de traduzir. Então assim, se você tem essa vontade, tipo, investe em escolas como essas ou em outras escolas, mas tipo, escolas que te tragam a vivência, entendeu? Escolas que te tirem da tua zona de conforto, que te tirem do português e te façam trabalhar atualmente na língua que tu quer aprender. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim que chegar um vídeo novo, você já vai saber. Você também pode me seguir no Instagram, porque lá eu sempre falo quando eu vou postar um vídeo novo, ou eu peço sugestões do tema que eu vou fazer. E é isso, deixa aqui nos comentários se você já fez uma escola, qual foi a sua experiência com o inglês, ou se você tem vontade de fazer, se você tem alguma dúvida dentre as coisas que eu falei. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.